Bem-vindos e bem-vindas à nova série de conteúdo do nosso canal, é o Etc. Explica. Aqui dentro, nós vamos gravar vídeos um pouco mais curtos e direcionados às dúvidas que vocês mandaram pra gente entre um episódio e outro do nosso podcast, e também sobre os assuntos que mais movimentaram a semana na mídia e nas redes sociais. Eu sou Bruno Damasceno e na estreia de hoje eu vou conversar com vocês sobre pensão alimentícia de animais domésticos. Se você tem cachorro, é tutor de gato, se considera pai ou mãe de pet, fica aí com a gente. Mas antes de começar, vou pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like nesse vídeo. E não esqueça de ativar o sininho de notificações. No último episódio, no segundo episódio do nosso podcast, no bloco das curiosidades, eu trouxe uma decisão do STJ sobre pensão alimentícia de animais domésticos, os pets. E aí choveram perguntas. Muita gente pediu: Bruno, comenta um pouco mais sobre o assunto, fiquei interessado, não entendi muito bem. Então a gente decidiu gravar esse vídeo hoje para vocês. Para facilitar, tornar aqui a conversa mais didática, eu vou criar uma história fictícia, que não é exatamente o caso concreto que o STJ julgou, porque não importa muito para a gente as peculiaridades daquele caso, mas sim o contexto, né? O pano de fundo desse caso. E é o seguinte, vamos imaginar que João e Maria se conheceram, começaram um relacionamento. Esse casal evoluiu, o relacionamento deles evoluiu até uma união estável. Nessa união estável, eles foram morar juntos e decidiram adotar 2 cachorros, o Fred e o Barney. E os 4 viveram juntos durante muito tempo. Mas a relação de João e Maria foi se desgastando e, infelizmente, ela chegou ao fim. E aí surgiu a dúvida: quem vai ficar com Fred e Barney? João saiu de casa e escolheu um imóvel um pouco maior que o de Maria para morar. Então ele decidiu que era melhor os cachorros ficarem com ele, porque tinha mais espaço para eles brincarem, para eles viverem. E ele começou a tomar conta dos cachorros do jeito que ele achava melhor, do jeito que ele entendia correto. Mas isso incomodou muito Maria. A Maria achava que o João não dava a atenção necessária aos cachorros e chegou para ele e falou: João, é o seguinte, tô achando que o Fred e o Barney não estão sendo bem tratados na sua casa. E eu quero ficar com eles. Quero que eles venham morar comigo e eu vou dar a eles a atenção que eu acho que eles merecem. O João não concordava muito com ela achava que estava tratando bem os cachorros, mas ele não queria comprar essa outra briga com a Maria. A relação já vinha muito desgastada, então ele disse: Olha, Maria, tá bom, leva os cachorros, fica com eles podem morar com você. Com isso, o João acabou perdendo contato com esses animais. E aí, no ano seguinte, depois de um processo judicial aí de dissolução de união estável, eles sentaram para dividir os bens, que a gente chama de partilha. E aí foram conversando e decidindo: olha, os investimentos, você quer ficar com o João, você quer ficar com a Maria, o imóvel, a gente vai fazer assim pro João, assim pra Maria, carro, tudo mais. Mas não trataram do Fred e do Barney. Os cachorros continuaram morando com a Maria, exclusivamente com a Maria, o João sem nenhum contato com eles, e nada foi conversado nesse momento da partilha dos bens sobre os animais. Uns anos depois, 4, 5 anos depois, a Maria decidiu conversar com o João sobre as despesas dos animais, porque ela já não estava mais conseguindo pagar tudo sozinha. Da creche de cachorro, ração, pet, vacina. Ela não estava dando conta. Então ela falou: olha, João, nós adotamos o Fred e o Barney enquanto nós tínhamos uma relação, nós vivíamos em união estável. A gente se separou, então assim como um casal faz com seus filhos, você tem que pagar pensão alimentícia. O João falou: opa, negativo, Maria. Os cachorros estavam bem aqui em casa, você pegou eles pra você, eu não tenho contato com esses cachorros há anos, então eu entendo que eu não tenho que pagar nada. E aí, o que vocês acham? Quem vocês acham que tem razão? A Maria entrou na justiça, achava que tinha direito, entrou na justiça e pediu que o João fosse condenado a pagar metade das despesas do Fred e Barney desde a separação do casal até aquele momento. E também metade das despesas dali para frente. O João se defendeu, não concordou, o processo correu, primeira instância, segunda instância, e chegou no STJ. E o que o STJ decidiu? Tem um palpite? Seguinte, o STJ começou já fazendo um disclaimer, né? Já falando: olha, a nossa legislação brasileira, nosso Código Civil, ele é limitado sobre a questão dos animais domésticos, dos pets. Ele não trata esses animais da forma que hoje a sociedade entende eles. O nosso Código Civil ainda trata esses animais como bens, como propriedade. E
Dessa maneira, eles têm que ser divididos pelo casal na separação, como os outros bens. Com ressalva apenas de que a gente está falando de animais com sentimentos. E não só animais com sentimentos, mas animais que geram nos seres humanos uma afeição, um afeto muito grande. Ressalvada essa peculiaridade dos animais domésticos, eles serão tratados como bens. Que no direito a gente chama esse tipo de bens de semoventes. Não cabe muito aqui entrar nesses conceitos, mas apenas ficar registrado, vocês terem isso, que o nosso direito, o nosso Código Civil brasileiro, trata os animais domésticos ainda como bens, como propriedade, no caso do casal. Sendo bens, o rateio das despesas vai depender muito do que ficou convencionado entre o casal, né? O antigo casal, o casal que se separou. Então, o STJ disse, olha, não quer dizer que sempre vai haver rateio de despesas ou nunca vai haver. Vai depender muito de como o casal vai compor ali a situação. Mas pensão, o STJ diz que não tem. Então, a pensão alimentícia é exclusiva para os filhos do casal. Não tem pensão para animal doméstico. Por quê? Eles entenderam os ministros, que o vínculo de pai, filho, mãe, filho, esse vínculo, ele não se quebra assim, como o vínculo de propriedade que você tem com o bem, que você pode doar o bem, pode vender o bem, pode se desfazer dele. Não pode se desfazer do seu filho. Então, se fosse um caso em que o João e a Maria estivessem discutindo as despesas dos filhos do casal, aí não ia ter jeito. O João ia ter que pagar uma parte das despesas, mesmo não tendo mais contato com as crianças. Mas com animais é diferente. O STJ entendeu que é diferente. Regra de direito de família não se aplica ao caso. Se aplicam as regras do regime de bens, não do regime de filiação. Então, o STJ disse, olha, vocês poderiam ter feito um acordo para saber quem ia ficar com os animais, quem ia arcar com as despesas deles. E vocês não fizeram. O João e a Maria, eles tiveram a oportunidade, quando eles sentaram lá na frente do juiz para fazer a partilha dos bens, eles poderiam ter convencionado ali quem ia fazer o quê com os animais, quem ia cuidar, quem ia pagar isso, quem ia pagar aquilo, e não fizeram. Hoje tem muita gente que está assinando o pré-nupcial, né, aquele pacto ou acordo antenupcial, antes da relação, antes do casamento, para já deixar bem claro, olha, caso de separação, vai acontecer isso, isso e isso com os animais. Ó, vou ficar com fulano, vou ficar com cicrano, quem vai pagar isso é você, quem vai pagar é outra pessoa. Como é que vai ser o regime de visitas? Uma outra decisão, o STJ já reconheceu a existência de regime de visitas para os animais domésticos, justamente por essa questão do grande grau de afeto, elevado grau de afeto que esses animais geram nos seres humanos. O STJ diz que existe sim, pode existir regime de visita, mesmo se tratando de um bem, né, que a gente está conversando aqui. Mas nada disso foi acordado por João e Maria. Poderia ser diferente? Poderia. O STJ reconhece que, num período de separação, depois que o casal se separa, até a partilha do bens, existe um estado chamado de mancomunhão. Pô, que palavrão é esse aí? Mancomunhão é um estado de copropriedade. Então você passa a ter dois proprietários daqueles mesmos bens, até que eles sejam partilhados e se define exatamente com quem vai ficar cada um. Então, no caso de Fred e Barney, poderia ter acontecido era uma situação em que houvesse a copropriedade deles dividida pelo casal. Então, tanto o João quanto a Maria seriam considerados proprietários dos animais, ainda que eles vivessem só com a Maria. Mas aí o João poderia ir lá, visitar, pegar para passear um dia, viajar, esse tipo de relação, mostrando que ele ainda era também proprietário dos bens. Se eles tivessem dividido, digamos assim, a guarda dos animais nesse caso, ou se o João realmente tivesse mostrado a intenção de ainda permanecer proprietário junto com a Maria, eu entendo que provavelmente o STJ teria reconhecido aí um direito de rateio. Como eu falei, pensão não, pensão é para filho. Mas de rateio de despesas dos animais. Isso é muito comum, essa questão da mancomunhão e do uso exclusivo de um bem por um dos ex-companheiros, no caso de separação, em que o casal tinha um imóvel. E aí um dos ex-companheiros permanece morando naquele imóvel. O outro se muda e um deles fica no imóvel que é dos dois. Enquanto é dos dois, existe, teoricamente, o direito de percepção de aluguel. Então, aquele que sai do imóvel pode cobrar de quem ficou um aluguel, abatendo, claro, as despesas aí com o IPTU, condomínio e tudo mais. Mas existe esse direito de cobrar o aluguel. Por quê? Porque ele está sendo privado do uso daquele bem. O bem é dos dois, mas só um deles está morando sozinho naquele imóvel, então o outro está sendo privado de morar lá. Ele tem direito a uma compensação. Nesse caso dos animais, o STJ teve um entendimento parecido. Olha, a Maria está usufruindo exclusivamente da companhia e do afeto dos animais. O João perdeu esse afeto, ele não usufrui dessa companhia. Então, não é
razoável que ele seja obrigado a ratear as despesas dos animais com os quais ele não convive mais. Assim como não seria razoável que o João chegasse depois de tanto tempo sem conviver com os animais e pleiteasse a propriedade dele e dissesse: não, Maria, agora eu quero os cachorros para mim, devolve eles para mim. Também não seria razoável. Diante dessa situação concreta, o STJ falou: olha, nesse caso não vai ter rateio de despesas. Outro ponto interessante dessa decisão é a questão da prescrição, ou seja, do prazo que aquela pessoa que ficou com os animais teria para cobrar as despesas do rateio. Esse prazo do STJ decidiu que é de 3 anos. Digamos assim, acabou esse estado de copropriedade. Os animais passam a ser apenas de um dos dois. Não existe rateio. Passa a ser só daquela pessoa bem. Mas se existe ainda essa copropriedade, os dois ainda desejam permanecer com vínculo com os animais, mas apenas um deles está arcando com as despesas desses animais, essa pessoa que está arcando com os custos tem o direito de reaver da outra uma parte dessas despesas. E para isso ele tem um prazo de 3 anos para fazer a cobrança dessas parcelas. Mas aí, pergunta, essa decisão do STJ agora definitiva vai valer para todos os casos? Não. Esse julgamento do STJ, ele não é o que nós chamamos de vinculante. Então, os outros juízes, os outros tribunais não são obrigados a seguir esse julgado. Mas, claro, ele serve aí de norte, de farol, para os próximos processos em que estiverem sendo discutidos os mesmos temas. Óbvio que os juízes, os outros tribunais vão se inspirar nesse julgado para tomar suas decisões, apesar de não serem obrigados a seguir exatamente o que o STJ decidiu. Então, fiquem atentos, porque tudo leva a crer que essa decisão vai gerar várias outras no mesmo sentido. Mas também existe a possibilidade de ser alterada no próprio STJ. Por quê? Porque foi uma decisão apertada. Foi uma decisão da terceira turma do STJ que julgou de 3-2 a favor do João a decisão. Então, dos 5 ministros, 3 ficaram a favor do João, 2 a favor da Maria. Então, vejo que não foi uma decisão assim, de larga vantagem para uma das partes. Fiquem atentos, não é um posicionamento definitivo do STJ, mas é um posicionamento muito, muito importante. E agora, para me despedir, vou pedir mais uma vez para vocês. Gostaram do conteúdo? Deixem seu like aqui com a gente, se inscrevam no nosso canal e não percam nossos próximos episódios. Espero vocês lá.